Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe para um papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, o companheiro Edgar Tão. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. O Edgar é um divulgador espírita dedicado à causa da divulgação através de palestras, estudos, trabalhador dedicado a esta meta diária de desenvolver e de esclarecer ao grande público. Edgar, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tomamos a liberdade de trazer aqui, aborda Kardec vários aspectos, porque o capítulo 8 é Bem-aventurados os puros de coração, é uma das bem-aventuranças, mas em especial nós queremos conversar com você hoje sobre uma chamada, sobre uma fala de Jesus, que diz assim: deixar vir a mim os pequeninos. Qual é esse texto? Qual é a proposta? Em que momento Jesus coloca essa narrativa? Bem, André e amigos e amigas telespectadoras, nós não podemos deixar de reconhecer que toda e qualquer passagem evangélica encontrada no Novo Testamento, nos 4 evangelhos canônicos que nos servem de bases de estudos e de conduta moral definitiva, que haja alguma passagem que não seja ela toda cercada de ensinamentos dos mais preciosos. Equivale a dizer que toda e qualquer passagem evangélica representa ensinamentos que não podem, da nossa parte, ser negligenciados. Talvez nós não os entendamos integralmente. Isso acontece com frequência, aliás, dada a profundidade das lições do Mestre Jesus e a nossa própria capacidade de compreensão. Entretanto, ali encontramos passagens valorosas. Esta, evidentemente, é uma delas. Essa passagem está contida no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Ela é bastante pequenininha, mas profundamente expressiva, nos versículos de 13 a 16. E se você me der licença, André, eu gostaria de lê-la para que nos mantenhamos fiéis à anotação de Marcos e talvez já consigamos extrair daí os apontamentos necessários às nossas reflexões de hoje. Vejamos aqui. Esta é a leitura literal do Evangelho de Marcos, do capítulo 10, que fazemos referência. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Esta é a passagem cercada de significado, cercada de simbolismo,
naturalmente cercada de ensinamentos dos mais sublimes, como tentaremos aqui talvez apontar. Vamos puxar desta passagem, desta parábola, deste ensino, nós vamos pegar uma vertente para a nossa conversa. Jesus dá-nos a pensar e a refletir que ele toma a criança como um símbolo de humildade. É um símbolo de... Como é que Jesus traz este contexto, colocando a criança como um símbolo de humildade? Aliás, essa é uma característica dos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos bastante simbólicos, bastante expressivos, com significado que exigem de nós todos um aprofundamento, uma reflexão, um entendimento mais dilatado diante destas lições que Jesus sempre nos traz. O simbolismo da criança como a expressão da singeleza, da candura, da inocência, é uma dessas características presentes nessa anotação de Marcos. Ele realmente compara a criança como a figura mais expressiva dessa candura, dessa simplicidade, dessa humildade e inocência, qualidades estas indispensáveis a todos aqueles que aspiram conhecer o reino de Deus. Ora, vejamos que, de uma maneira geral, já desde aquela época, as crianças, os idosos, os enfermos, muitos eram levados a Jesus para que ele os abençoasse. Ainda até hoje, em algumas educações e culturas, aqui no Brasil especialmente, há aquela expressão da bênção, não é? Que está sendo perdida, inclusive, com o tempo. Quando os filhos se dirigem aos pais e falam, bença mãe, bença pai, e os pais, abençam meu filho. Então vejamos que isso culturalmente está muito arraigado, muito presente dentro do nosso íntimo. Então vejamos que isso era feito igualmente na época de Jesus. Ele abençoava, ele vibrava, ele impunha as mãos. Todas essas atitudes simbólicas expressavam intimamente a preocupação de Jesus em distribuir a todos o seu amor, o seu carinho, a sua compreensão. Portanto, era uma postura natural. Com as crianças especialmente, ele coloca advertências igualmente significativas, André, porque Jesus, associando-as à ideia de candura, resgata que, para todo aquele que aspira e deseja conhecer o reino de Deus, deve se apresentar em semelhança a essas características virtuosas que as crianças naturalmente apresentam. Porque se há uma coisa generalizada, podemos afirmar que é a impressão que temos de que a criança é de fato o símbolo da inocência, o símbolo da pureza. Agora vamos fazer uma reflexão e pensarmos juntos. Mas para nós construirmos esse pensamento, construirmos essa conversa com o nosso telespectador, vou fazer uma questão pontual. Defina reencarnação. Reencarnação, brevemente, é o retorno do espírito ao corpo físico. É isso. Isso é uma reencarnação. A reencarnação é isso, né? Reencarnar é reentrar na carne, no corpo. Logo, o espírito reencarna quando ocupa um novo corpo físico. Toda criança, portanto, é um espírito reencarnado. Aí nós chegamos, né? Se toda criança é um espírito reencarnado, nós precisamos agora começar a entender quem é, ou o que é, ou como, né? Ou para que esta fase, esta situação de criança, né? Porque se eu estou dizendo que é um espírito reencarnado, eu estou diante de uma situação
para quem não era espírita ou para quem é espírita, que nos faz pensar. Sem dúvida. Parece estranho. Parece estranho. Qual é, então, para o espírito reencarnante, aquele que vai começar uma nova jornada, né? Qual o significado da infância no processo da reencarnação? Não podemos realmente ignorar que o ser nascente, a criança que nasce portadora de uma alma, de um espírito que nela habita. Esse espírito, vamos dizer, num corpinho infantil, apresenta, em função mesmo dessas limitações orgânicas, físicas, que o corpo infantil apresenta, também restrições e limitações à sua própria manifestação. Quando estudamos o assunto no Livro dos Espíritos, nós vamos lá estudar no capítulo que trata da infância, nas questões de 379, 380 e seguintes, importantes considerações de Kardec. O espírito reencarnante, ele passa, quando da reencarnação e do nascimento, ele passa por um processo, vamos dizer assim, de torpor, não é? Um processo limitante para as suas capacidades, para as suas habilidades, para todo o arcabouço de conhecimento e experiências que ele já experimentou, porque o espírito já experimentou em outras existências todo um conteúdo de vivências e aprendizados e de conhecimento que nós ignoramos. Portanto, uma criança não é uma página em branco. Uma criança apresenta um contexto histórico, espiritual, vivencial que nós ignoramos, é verdade, mas que existe. Então vejamos que nessa fase de infância, igualmente, vamos dizer, na fase de infância desse espírito, ele, assim como a criança, é lógico, ele se encontrará mais receptivo às orientações, estará mais permeável aos agentes corretivos, à educação que busca essencialmente o seu próprio aprimoramento. Então a infância é um período decisivo para o espírito reencarnante, para todos nós, porque é ali que nós vamos receber todo o conteúdo de transformações, inclusive eventualmente das más tendências que trazemos, diante dos novos apelos educativos que a vida vai nos ensejar. Vamos lá. Mas por que a infância? Se eu já vivi outras vidas, já passei pela mesma experiência, agora eu estou tendo uma nova experiência, né? Por que infância? Por que então esse símbolo? Porque criança é algo maravilhoso, né? É algo que nos encanta a todos, né? Tem gente que é sisudo, né? Sério, e eu ver uma criança brinca. Isso nós vemos acontecer espontaneamente. Sim. Não é algo pensado, a pessoa não pensou para fazer aquilo. Ela o faz na esperança de ganhar um sorriso, ganhar um gesto, ganhar uma alegria ou de agradar a criança. Claro. Né? Por que então? Qual é o significado? Por que o espírito já não reencarna? Olha aqui, você chegando, né? Vamos usar o Edgar chegando lá em casa. Eu sou o Edgar, né? Vocês escolheram o nome de Edgar, não sei se eu gostei, mas já está escolhido. Pois é, ia ficar... Como é que seria isso? Como entender esse detalhe dessa infância? Essa é uma questão interessante, né? Bastante instigante até. A infância, em sendo uma analogia à pureza, à inocência, eu diria a ingenuidade, a simplicidade, essa espontaneidade, inclusive, que você se referiu há pouco, nos sensibiliza a todos. E a criança, de uma maneira geral, ela apresentando essas características mais vulneráveis, mais frágeis, mais pequeninas, despertam nos seus tutores, nos seus protetores,
um senso de zelo, de cuidado, de orientação indispensavelmente necessário para esse processo de desenvolvimento que ela naturalmente aspira. Dando o exemplo que você se referiu, imaginemos que nós nascêssemos já dotados de expressões adultas, de ideias adultas. Isso não geraria simpatia, muitas vezes, nem na mãezinha. Aquela pergunta, o que aconteceu com meu filho? Não é? Isso seria muito inquietante, porque não haveria ali um laço de proteção, de afetividade que é construído em função dessa suposta vulnerabilidade e fragilidade do ser infantil. Quem não se comove com o sorriso de uma criança? Quem não quer, diante de uma criança, fazer assim com as mãos, esperando que ela se lance, que ela se jogue, não é? Então vejamos que nós não passamos incólumes ou indiferentes diante da figura infantil, doce, meiga, terna de uma criança. Todo mundo gosta, indo por um outro lado, todo mundo gosta de filhotes, por exemplo, não é? De filhotinhos, de animaizinhos pequenininhos. Então, naturalmente, há em nós um sentimento de afeição pelo filhote, pela criança, pela infância, que nos sensibiliza. Isso é instinto? Eu diria que isso é instinto também. É instinto. A mãe leoa que cuida dos leõezinhos não faz por amor, faz por instinto. Muito embora ali encontremos os primeiros germes do sentimento de afeto e de amor nascente à criatura. Então há uma força instintiva de proteção. Nós estudamos isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando falamos da lei de conservação. Então há um movimento de proteção, de geração de prole, de desenvolvimento e perpetuidade da nossa própria representação existencial nos filhos. Afinal de contas, os filhos são parte de nós mesmos. Então, essa infância é um período necessário e indispensável para que o espírito comece a absorver, comece a ser ali orientado, reeducado, sempre que necessário, para a formação e superação de suas próprias dificuldades. Podemos afirmar que criança, então, e infância é um sinônimo ou não de inocência? É um sinônimo de inocência. É um sinônimo. Eu creio que sim, e o Espiritismo também nos orienta e nos esclarece. As perguntas 379 e 380 do Livro dos Espíritos vão dizer exatamente isso, né? É que a criança, que o espírito, aliás, se vendo submetido por essa injunção orgânica dos órgãos ainda não plenamente desenvolvidos, o espírito se vê, portanto, eu diria, com expressões ainda inconscientes, ainda tão espontâneas na sua essência, que nós encontramos ali a representatividade mais absoluta da inocência. Nós não conheceremos um outro momento na vida, no desenvolvimento da vida do ser humano, onde a inocência seja tão marcante, senão no período infantil. Nós estamos diante de uma reflexão. Claro. Que começamos lá no deixar vir a mim os pequeninos, né? E estamos chegando, falamos de reencarnação, e estamos chegando no momento agora de dar um entendimento amplo a uma questão espírita. Somos um espírito que tivemos vidas passadas, estamos numa nova existência e teremos vidas novas e futuras.
Como então entender, como compreender como a família, como aquela mãe que está diante de um espírito, diante de um novo filho, de uma nova oportunidade, como entender, como nós ajudamos a entender este processo? Como que o Espiritismo nos ajuda a entender esse momento em que o espírito praticamente esqueceu tudo? Por que que tem este momento? Qual a grande finalidade dele? Para quem recebe e para quem chegou. Estamos treinando o amor? Ah, sem dúvida, André, sem dúvida. Ora, vamos imaginar que nos processos reencarnatórios nós estaremos vinculados a afetos e desafetos, né? Os nossos compromissos nos obrigarão, evidentemente, à convivência entre aquele núcleo familiar que necessitamos passar e experimentar, e não raro, muitas vezes esse núcleo familiar é composto de desafetos nossos de outras existências. Qual o melhor período de despertarmos o amor, a afeição, o carinho, se não esse da infância? Daí, os pais serem tão cuidadosamente estimulados ao zelo e à proteção para que as criaturinhas que estão sob a nossa tutela acabam exigindo de nós mesmos. Então, esse período de preparação é substancial na vida da criatura, porque a partir do momento que o espírito já desenvolvido em suas manifestações conscientes, em suas inclinações e tendências, em seus talentos e recursos, naturalmente se verá caracterizado por quem ele verdadeiramente é. Sem esse período, os pais, os familiares, as pessoas mais próximas não encontrariam os laços de amor fortalecidos que propiciam, eu diria, o entendimento mais compreensivo, mais dilatado dessas diferenças todas. Eu não sei se os amigos estão me compreendendo. Porque eu amo, eu tolero mais. Porque eu amo, eu compreendo melhor. Porque eu amo, eu posso renunciar. Porque eu amo, eu entendo as limitações, os defeitos, as imperfeições. Sem o período de construção da infância, nós não teríamos igualmente o período de construção do amor. Quer dizer que na infância, espíritos divergentes em vidas passadas, conflituosos, podem estar juntos no papel de pais e filhos para que se reajustem. Sem dúvida. E não somente nesse papel de pais e filhos, mas especialmente aí, inclusive. Mas no papel que a família representa entre os membros que a compõem. Entre irmãos, entre cônjuges, entre tios, entre pais e assim por diante. Ou seja, o esquecimento, que é uma das grandes dádivas da misericórdia divina à criatura humana, o esquecimento do passado e a possibilidade de reunirem-se dentro de um núcleo familiar espíritos que muitas vezes se antagonizaram uns com os outros, propicia a elaboração, por mais difícil que isso possa ser, porque às vezes é construção dos milênios, vale ressaltar, mas é a elaboração do sentimento de afeto, do sentimento de amor. Por mais antagônico que o espírito tenha sido, na infância a mãe o amará incondicionalmente. O amará o resto da vida, muito provavelmente. Entretanto, nós não podemos descartar a existência de dramas nas relações humanas que inclusive se veem conjugados dentro do núcleo familiar, às vezes de maneira muito dolorosa, André. Tem uma campanha feita há muito tempo, que tem um destaque muito grande, que nós vamos nos permitir fazer um pequeno ajuste nela. Sim. Um pequeno ajuste nosso, um jeito de pensar nosso. A infância é uma esperança? Ah, sim. A infância é a esperança.
A infância, em primeiro lugar, a infância é esperança, porque a infância constrói o futuro. E para nós outros, especialmente os espiritistas, reconhecer que a infância nos dá a esperança de construção de um futuro, e como todos aspiramos um futuro melhor, nós nos vemos portadores de uma responsabilidade, um dever de tamanha significância para educar essas crianças, objetivando um futuro melhor a elas e ao mundo. André, amigos e amigas, há muito pouco tempo atrás, não se tinha uma consciência ecológica, por exemplo, que hoje se tem. Hoje parece que a criança nasce com uma preocupação ecológica. Chama-nos a atenção quando a gente comete algum deslize em relação à reciclagem do lixo orgânico, em relação aos cuidados com a natureza e assim por diante. Vejamos então que isso vai sendo construído com o tempo e essas novas aquisições morais, esses novos valores que vão sendo naturalmente impressos na consciência do espírito reencarnante, farão parte da aquisição de valores que esse espírito se verá assimilado. Ora, se eu adquiro um valor assimilando pelo entendimento e pelo trabalho realizador, em algum momento ele fará parte efetiva de mim. A partir daí, então, a realização das ações daí decorrentes serão muito naturais. Um espírito bom age com bondade, porque a bondade faz parte da sua natureza, porque já é um espírito bom. Para nós outros, e falo aqui especialmente para mim mesmo, fazer o bem ainda é um esforço. Edgar, nós estamos chegando ao término. Começamos com deixar vir a mim os pequeninos. Pensamos só um detalhezinho desta parábola, provavelmente desta passagem. Temos muito ao que conversar, porque Jesus fala dos pequeninos num sentido muito amplo. Claro. Fala de nós só pegamos esse trecho da infância. Sim. Pedimos que você deixe uma mensagem especial neste programa a todas as crianças, a todos aqueles espíritos que, como nós, já passamos pela infância, mas a todos aqueles que ainda compreendem e entendem o valor, a beleza, o que está por trás de uma infância e esperança, de um sorriso daquela criança meiga, simples, alegre, que esqueceu um pouco do seu passado. Que esqueceu um pouco do seu passado, mas que muito poderá desempenhar em termos da construção do seu futuro e do nosso próprio futuro. A criança, de fato, se caracteriza com uma grande esperança de bênçãos divinas e sagradas no entendimento da evolução do espírito humano. Preservá-las, educá-las, melhor orientá-las é transformar nós mesmos em melhores condições de seguir a vontade de Deus, transformando e deixando para um futuro esse reino de Deus que queremos construir de dentro para fora. Os puros de coração verão a Deus. E nesse sentido devemos todos, de alguma forma, semear a candura, a inocência, a simplicidade em cada coração que pudermos ter a oportunidade de conhecer. Até o próximo Visão Espírita. Lembre-se, infância é esperança. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.